Atualmente eu tenho focado nos mitos gregos, por causa da referência que eu tenho do esoterismo, que é a Gnosis. Eles trabalhavam com o esoterismo, com a ideia filosófica, e basicamente eu tenho essa referência porque eles traziam muito dos gregos, tá ligado? Tranquilo. Atualmente estou lendo os mitos e tal, aí atualmente estou lendo Teogonia de Hesíodo. O que acontece? Eu tenho observado que os mitos, eles tratam da nossa psique e da nossa estrutura física. Então, por exemplo, o mito de Prometeu, né? Acorrentado. Nesse mito está falando sobre a psique humana e a parte física, sobre a sua estrutura física. Só que aí nós temos um porém. Nós vivemos em uma sociedade onde as palavras que nós conhecemos não é a mesma das palavras que se conhecia na Grécia Antiga. Então, a tradução dessas palavras fora do contexto em que se vivia naquela época é literalmente um erro de tradução mais erro de interpretação que vai ser gerado. Então, entende-se que a estrutura do mito é o trabalho interno do indivíduo sobre a questão física e a questão mental. Se você quiser ler, né, estiver disponível, você vai perceber que existe um desencaixe no processo social, onde separa o indivíduo da mente física, da mente, né, da parte abstrata e da questão física. Só que essa questão de desencaixe do indivíduo, ela deixa com que o indivíduo ele seja livre, né, dentro das regras que nós estabelecemos de convivência, mas deixa a mente dele totalmente aprisionada aos conceitos e ideias que dizem como ele deve se comportar dentro desse sistema. Nós vivemos em um sistema onde nos colocam a ideia de liberdade para adquirir aquilo que o sistema oferece como ideia de liberdade. Tudo que vai contra o que o sistema oferece com ideia de liberdade é ruim. É ruim porque para o sistema eu preciso gerar, né, valor, dinheiro, energia, para que a partir daí, dentro do próprio sistema, daquilo que eles oferecem, eu possa consumir. Dessa forma, a engrenagem nunca para de funcionar. Um método eficaz para que o sistema pare de funcionar é que nós, seres humanos, paremos de ter filhos. A revolução é essa mesmo. Para de ter filho. E aí você para de gerar pessoas para trabalhar no sistema. Simples, né? Simples. Eficaz. Mas o ponto focal aqui é sobre essa questão estrutural, onde nós, ao ler livros, né, de outros países, ao ler livros de outras épocas, não é colocada a ideia do contexto em que se vivia naquele período. Então você precisa ler livros e buscar entender o significado de cada palavra, buscar entender o contexto do que aquilo está sendo inserido. Por exemplo, eu assisti a série Spartacus, enquanto eu estava lendo um livro sobre o mito de Édipo. Foi o mito de Édipo. Então, assim, por coincidência, veio na minha mente a forma como os Espartacos, né, se comportavam naquela época, no que eles acreditavam. A ideia de Deus não era tão forte quanto atual. E aí os Espartacos, eles eram, esse em específico que eu estou falando, um grupo, né, de gladiadores, e esse grupo de gladiadores vivia em Roma, né? E ali os romanos que detinham, né, o poder econômico, escravizavam essas pessoas, que aí independe da cor, raça, gênero, era tipo, se vencer uma guerra, vencer uma batalha, você é meu escravo. Beleza, o que foi que eu entendi? Que para aquela época, os nomes utilizados para se tratar sobre a questão anatômica, sobre a anatomia do corpo humano, as palavras utilizadas hoje são diferentes daquela época. Então, quando você lê um mito e você vê uma palavra que está totalmente fora de contexto na nossa língua, ela está vinculada a uma ideia muito mais específica que você precisa pesquisar para entender. Tô com essa tosse chata do caralho. Então, assim, é muito complexo
o indivíduo sair desse sistema que está atual, sem contraste da ideia de que ele está preso. Porque nada disso mostra que ele está preso. Para entender que ele está preso, ele teria que ter a percepção do contraste daquilo que estão falando. Ah, mas não dá para observar os outros. Não, não precisa ficar observando ninguém. É só observar a si mesmo. Você é o produto desse processo. Então, se você observa o seu comportamento, a sua forma de pensar, a sua estrutura, automaticamente você está entendendo como a estrutura funciona. Voltando ao ponto central novamente, eu quero dizer que os mitos, segundo o que eu venho observando até o momento, isso não é verdade absoluta. Eu não trabalho com verdades absolutas. O mito ele está dizendo, né, sobre ideias mentais e físicas. Só que a ciência de hoje utiliza outros nomes para falar sobre a mente, para falar sobre o corpo físico. Então, não tem relação direta com o mito por palavras alteradas. Então, sim, há uma mudança estrutural na palavra proposital para a inserção de novo sistema. É possível perceber isso através das leituras. Leituras, documentários, livros. E aí, dentro disso, a gente precisa fazer pesquisas mais profundas, observando a nós mesmos. Porque tudo isso tem viés daquele que fala. Então, essa informação que passa aqui agora tem o meu viés. Tem o meu contexto, tem a minha história, tem o ambiente em que eu nasci, a estrutura que eu tive do ambiente que eu nasci até o momento. Então, é perceptível, né, que há esse contraste. Mas é interessante que a gente observe também que existe essa... assim, eu acho que falar manipulação já está chato. Porque não há manipulação. Manipulação, para mim, é uma tentativa. E assim, o sistema que nós estamos inseridos não é mais uma tentativa, é uma ação concreta. A gente vive esse processo real. Então é isso, né? Estou lendo mais mitos, agora estou no livro de Teogonia, de Hesíodo. E é interessante a relação que ele coloca sobre, até o momento onde eu estou lendo, né? Que são os primeiros capítulos ali. Ele fala sobre Zeus e Minimize, que é memórias. Então ele coloca Zeus como sistema límbico, né, sistema corporal, e a Minimize como uma ideia de racionalização, de lógica. Mas não uma lógica matemática, né, que nós conhecemos, mas uma ideia de lógica abstrata sobre a percepção do agora. É como se o indivíduo, em contato com essas musas, conseguisse, através da inspiração, que está ligada à lógica, porque a ideia da lógica, do lobo frontal, é percebido pelos sentidos. Basicamente, tudo aquilo que a gente leva para a mente, o corpo já percebeu muito antes. Entende? Então a ideia, a princípio, é trazer essa informação de que há um contexto embaralhado disso, mas é aquilo, né? O legal agora é que você vai me dar gás, pelo menos para poder manter os estudos, né? Porque sempre tem que ter alguma coisa, senão não tô a fim de fazer porra nenhuma. E aí, como eu gosto dessas paradas de psicologia, esoterismo, e agora vem a questão dos mitos, e os mitos se entrelaçam com a questão tecnológica, tá tudo junto e misturado. Mas a gente entende que a única forma de dominação mais rápida que existe é como? Segregando. Como? Separando, dividindo, multiplicando. Porque se eu estou dentro de um grupo que determina uma verdade absoluta e me entrega aquilo como verdade dentro daquele próprio sistema, qualquer outro grupo que entre em contraste com ele vai recusar sem questionar. Porque a definição da verdade já foi atribuída pelo grupo A. Se o grupo B chega com uma verdade totalmente oposta que o grupo A entende, automaticamente isso é recusado. Aí como é que você vai dizer para uma pessoa que ela está sendo escrava mentalmente de um processo, sendo que ela não tem essa percepção? É doido isso, né? Mas é isso aí. Então, por enquanto, é só.